Para a maioria, o mundo é feito de imagens, de cores, de luz. Mas para um menino nascido em Uberaba em 1920, o mundo era feito de sons. Seu nome era João Tomé. Cego desde a infância, ele descobriu que a visão não seria seu guia, mas a música seria sua luz. Enquanto outros meninos corriam pelos campos, João percorria com os dedos as cordas de uma viola presente de seu pai. Naquele toque, ele não encontrava apenas notas, ele encontrava um caminho, uma forma de expressar o que não podia ver. Sua deficiência não foi uma barreira, mas um catalisador. Sem escolas formais, ele forjou seu próprio método de aprendizado, dominando o choro, a valsa e o samba, apenas com o tato. E a sua música viajou. Deixou as terras de Minas Gerais e, em 1960, atendeu ao chamado da nova capital. Brasília, a cidade-sonho, recebia um de seus mais talentosos pioneiros. Criou um sistema de musicografia em braille, dando a centenas de outros cegos a chave para o universo da música. Esta é a história de um legado imensurável. Esta é a história de João Tomé. Meu nome é Dolores Tomé, nasci em Uberaba. Para mim é uma honra estar com essa participação, como fui convidada para esse documentário, Boa Lembrança. Eu como filha do meu pai, João Tomé, mas do grande uberabense, instrumentista, musicista, compositor e uma figura tão importante. Eu queria deixar registrado que a primeira valsa que ele fez foi para a mãe dele em 1936, chamada Amor de Mãe. Então, que bom saber que Uberaba está resgatando aquelas pessoas que tanto fizeram bem à cidade e que é tão importante para o Brasil em nível nacional. João Tomé nasceu em Uberaba, dia 3 de março de 1920. A história que eu sei é que é uma família grande, com muitos irmãos. Ele não era o mais velho e descobriram, ainda bebê, que ele não enxergava. Meu pai foi alfabetizado em braille quando tinha 20 anos. E isso é muito legal porque ele deixou todas as músicas dele registradas em tinta porque ele fazia a música, ditava para o músico que enxergava e ia falando para ele. Na verdade, ele tinha noção do que era uma pauta musical, que era 5 linhas, 4 espaços, para que servia a clave de sol, a clave de fá, faz um intervalo tal, o dó, começa no dó 3, a valsa tal. Então, quando ele aprendeu a grafia da musicografia braille, ele já sabia a música, a teoria, como que funcionava. Então, o processo é mais fácil. E ele deixou todas as músicas dele registradas em musicografia braille.
músico, além da Rádio Nacional, de dar aula na escola de música, ele à noite tocava em boates, como no Brasília Palace e tantas outras. E antes dele ir, ele reunia a família, os 6 filhos, e ia tocar. Os menores nunca tocavam, ele dava um reco-reco, uma cuíca, tudo que ele construía. Então, eu lembro de pegar uma lata, colocar um pauzinho no meio, pegava uma flanela molhada, o pandeiro, ele mesmo comprava as platinelas e fazia o pandeiro. Então, em casa sempre é uma casa de música. Além dele ser professor, também em casa, ele dava aula de violão em casa. E nos reuníamos, um pouco antes dele morrer, ele tinha comprado um piano, então a minha irmã mais nova foi para o piano, depois ela passou para o violoncelo, hoje toca na Orquestra Sinfônica de Campinas. Então a nossa geração era assim, de filhos, crescemos ouvindo música boa, choro na minha casa, sempre teve choro, valsa. Os filhos, né, óbvio, eu tenho dos 6 irmãos, pelo menos 4 ali foram músicos. Meu irmão que faleceu era baterista, minha irmã canta mais velha, eu sou flautista, tenho a violoncelista. Além da geração dos netos, né? Ele tem uma neta que toca música barroca, vive fora do Brasil, mas que toca choro, que já vai da influência minha, dele, que passou para mim, que passou para ela. Uma filha que toca violino, já é música clássica, mas sempre desde pequenininho ouvindo choro. Além de genro, ele teve 2 genros também, músicos, o Ricardo Wagner, pai das minhas filhas, que é violinista, foi do Rio, Carlinhos 7 corda. Então hoje ele teria também netos que passaram por essa influência, né? E além de ser professor da escola de música, de ter aprendido a tocar através das músicas dele, porque ele gostava muito também de gravador. Uma das coisas que na minha casa tinha muito gravador, daquelas fitas de rolo, pequenininha, depois a fita foi diminuindo. Então ele gravava, por exemplo, ele no violão, depois ele no cavaquinho, depois ele no bandolim, eu não sei como, depois ele juntava. Hoje a tecnologia explica como que faz, mas ele fazia esse trabalho todo, tanto que nós temos um arquivo de músicas, de fitas de rolo, catalogadas pelo meu irmão. Ele tinha um programa na Rádio Nacional, o Festival de João Tomé, que ele apresentava as músicas dele. E fora isso, ele colocava os próprios alunos para tocar as composições dele. Então acho que ele teve também muita influência na geração que foi aluno dele na década de 60 até 71. E isso para mim é bem legal. E hoje, tanto Uberaba como Brasília, que tem muitos chorões, hoje os choros deles são tocados em Brasília. O próprio CD dele, eu tive o privilégio de ter amigos que contribuíram, como Zé da Velha, Silvério Pontes, Hamilton de Holanda, Joel Nascimento, Jorge Cardoso, Fernando César, Márcio Marinho, Rogério Caetano. Quer dizer, o CD teve participação de tantos músicos, né, com peso na música brasileira, no choro, na valsa. E pretendemos ainda lançar outros, porque uma pessoa que deixou quase 800 composições, todas registradas. Eu sei que ele saiu de Uberaba em janeiro de 1960, foi para Brasília, antes da inauguração. Depois levou mais 2 pessoas com deficiência visual, o Walter, baterista, e o Gilson, acordeonista, pianista. Montaram o trio e tocavam nas boates, na época de Juscelino, Brasília não tinha nada. Ontem eu tive uma lembrança muito interessante, que tinha trem em Brasília, direto, passava em Uberlândia, Uberaba, e o trem até Campinas, São Paulo. Claro que eu não tenho essa memória dele sendo músico aqui na cidade, mas das histórias do Instituto dos Cegos, das cartas que ele recebeu em braille, tanto que ele me alfabetizou em braille. Dos 6 filhos, eu que leio e depois fui me especializar em musicografia braille. É que mesmo sendo cego, meu pai, ele comprava instrumentos e livros. Instrumentos, a gente até fica pensando,
ele já nasceu com esse dom, tocava cavaquinho, bandolim, flauta, sax, violão, guitarra, etc. Mas e o livro, se ele era cego? Ele pedia para as pessoas lerem para ele. Eu lembro que a minha irmã mais velha, quando ele morreu, estava na Universidade de Brasília. Então tem vários amigos da minha irmã que lembram do meu pai, porque no domingo ele falava, você pode ler para mim de tal hora a tal hora? Tanto que ele deixou mais de 1000 livros, era espírita, né? E isso eu acho muito interessante, porque as pessoas falam, mas gente, o céu está comprando livro. Primeiro, eu acho que ele era uma pessoa que queria muito aprender, como ele deixou muitas músicas escritas, o português dele era maravilhoso, sem erro. Ele deixou tudo registrado, além da partitura em tinta, hoje em computador e em braille, ele deixou a letra também em braille e os livros em tinta que alguém na época datilografava, né? Depois veio a informática, hoje a gente já tem tudo digitalizado. E ele tinha, um dos livros que ele tinha na minha casa, quando ele faleceu, era a Harmonia, de Paul Hindemith, eu lembro bem disso, e dicionários em braille. E quando ele era um homem que ele não ficava absolutamente sem fazer nada. Eu não me lembro do meu pai sem fazer nada. Eu lembro dele, se não fosse para fazer nada, ele na sala lendo dicionário em braille. Então talvez por isso ele deixou tantas composições tão bem feitas e escritas. Além de choro, de música instrumental. E eu acho genial isso. Bom, eu sou Fausto Reis, músico, cavaquinista. Já trabalhei no Conservatório Estadual de Música Renato Frateschi por 19 anos. Hoje eu sou professor na ECAL, na Escola de Cultura e Arte de Uberaba. E sou músico fundador do grupo Choro Cultura, o qual defende o choro aqui na cidade por 31 anos, completados agora em 2025. E tem já uma certa bagagem no choro. Sou proprietário também do bar Meu Chorinho, que é a única casa que a gente tem aqui em Uberaba exclusiva para se tocar choro e samba de raiz, preservando a seresta, a música brasileira autêntica. Então eu sempre lutei e batalho para defender a música brasileira, a qual eu julgo de altíssima qualidade. E é uma luta diária, né? A gente fica remando aí contra a maré, mas sem desistir jamais. E vim aqui falar sobre o João Tomé, um grande líder da música uberabense, na década de 50, de 40, com o seu regional, que se apresentava aqui na rádio PRE5, em Uberaba. É para mim uma honra, porque a primeira vez que eu ouvi falar do João Tomé foi através do saudoso cantor do Choro Cultura, o Geraldo Barão. Barão tocava com o João Tomé no jockey, nas bandas de baile, e ele falou, sempre no meio do baile, na hora que a coisa estava animada, o João Tomé pegava o cavaco e tocava um choro dele que se chama Piquenique, que é o...
atrás de conhecer, de pesquisar um pouco sobre o João Tomé. E aí comecei a tocar com o Cabral lá no Shopping Center, com o regional que se apresentava lá. E o Cabral me falou, né, que gravou um LP com o João Tomé. E tanto é que a gente convidou ele também para poder vir dar um depoimento sobre essa gravação e tudo. Então as primeiras informações que eu tive sobre o João Tomé foram essas. Depois, com o passar do tempo, eu fui evoluindo na música e comecei a tocar em Brasília e conheci a família do João Tomé, as filhas dele, a Dolores Tomé, a Alcione, a Meila Tomé. Toda a família é de musicistas. Alguns não trabalharam com a música, mas tem a música no sangue. E a Alcione Tomé, ela casou-se com o Carlinhos Bombril, 7 cordas, excepcional. Eu morro de saudade dele até hoje. Tive essa honra de tocar várias vezes com ele e de me tornar um grande amigo dele. E o Carlinhos, né, passou a me falar sobre o sogro dele, né, o João Tomé. E aí fui tendo acesso ao material. Eu ouvi uma fita cassete que eu ganhei do Carlinhos, de um show em tributo ao João Tomé lá em Brasília, que aconteceu parece que em 1983, apresentado pelo saudoso Avena de Castro, que era citarista, e um regional maravilhoso, formado pela Dolores na flauta, filha do João Tomé, o Carlinhos das 7 cordas, o Evandro Barcelos no cavaco e o Pinheirinho no pandeiro. Eu tenho essa fita em casa até hoje, uma relíquia para mim. É ali que eu conheci o repertório mais amplo do João Tomé, além dos choros básicos, que é o Marangoni.
Aí comecei a aprofundar na obra do João Tomé. E fui descobrindo o quanto que esse homem é importante para a música da nossa cidade. Ele está no mesmo patamar de Gilberto Carvalho, de Antenor Silva, que foram grandes nomes da música uberabense, que fizeram sucesso nacional e internacional, né? Então o João Tomé acompanhou todos os grandes nomes que passam aqui por Uberaba. Eu sou Léo Pesquisa, violonista. O violão aglutina todos os instrumentos dentro do choro. Sem o violão, o choro fica meio perdido, porque ele pega tanto a harmonia, pega o ritmo e ele desenvolve essa ligação de todos os instrumentos para a riqueza do choro. O João Tomé, ele compôs centenas de choros muito bonitos, pouco conhecidos. Então é uma obra ainda a ser desvendada. E além do choro, ele também se dedicava a outros ritmos, como a valsa. A valsa, escolhi uma para apresentar aqui, que se chama Vera. Eu não sei se antes do João Tomé existia choro aqui em Uberaba, né? Um regional que antecedesse o dele. Então eu posso assim dizer que pelo menos o que eu conheço, o que eu ouvi falar, que o João Tomé é o precursor do choro aqui em Uberaba, né? Porque todos os chorões que vieram depois dele, que já são considerados antiga, como o Olegário Bandeira, né, o Jaime Moraes, que era violonista, eu tive a oportunidade de conhecer já mais no fim da vida. O próprio Reinaldo tocou comigo, 7 cordas, né, todos eles passaram ali pelo o trabalho do João Tomé. Talvez não tocando no conjunto dele, mas participando de eventos, e muitos deles como calouros da PRE5. Se fosse se apresentar lá, eram acompanhados pelo regional do João Tomé. Então,
através desse documentário aí, a gente está trazendo à tona pro uberabense e a população mundial quem foi esse grande instrumentista que compunha choros assim no padrão tradicional do choro, de que Pixinguinha compunha, Valdir, Jacó. O João Tomé seguiu essa linha fielmente, e uma obra muito vasta. Ele não fez aí 50 músicas, ele fez 500 e foram resgatadas, todas eu acho que estão registradas, escritas em partitura, e a música dele se tornou imortal, principalmente agora por conta da família, que são todos de musicistas, as filhas, os filhos, os netos, os bisnetos já estão por aí, e a família faz questão de divulgar. Já foram gravados 3 CDs, o primeiro com a nata da música brasileira, né? Hamilton de Holanda, Ronaldo do Bandolim, Zé da Velha e Silvério Pontes, Joel do Nascimento, enfim, toda essa galera interpretando a obra do João Tomé. Então Uberaba e o mundo precisa de saber e valorizar quem foi esse deficiente visual de nascença que fez uma obra tão vasta e tão rica. Não são músicas basiquinhas para poder dizer que não, ele fez uma qualidade e não deixou, aliás, uma quantidade e não deixou qualidade. Não, era qualidade e quantidade. O homem era bom demais, e qualquer estilo. E ele compôs toada, música sertaneja, samba, choro, valsa, bolero. A obra dele é bem eclética. Ele não se fixou em 1 ou 2 gêneros só, não. E ele transitou pelo que a música brasileira tem de qualidade. Então, o homem era bom demais, e a gente está aí tentando divulgar e preservar essa obra do João Tomé. Uma honra para mim.
encontro com a música foi aos 7 anos de idade. Comecei com o cavaquinho, depois passei para o violão, depois apaixonei pela guitarra, participei de alguns conjuntos musicais, Som Especial 7, que quase todo mundo em Uberaba conhece. O João Tomé já era conhecido do meu pai era fã dele e tudo. Meu pai falando sobre mim, que eu tocava cavaquinho e tal, o João Tomé se interessou de me conhecer. Aí meu pai me levou um cavaquinho na casa dele, eu toquei e ele acompanhou. Ele falou assim, puxa vida, vamos fazer uma gravação. Mas aqui em Uberaba só tinha uma mini gravadora na rádio PRE5, que é a Rádio Sociedade Triângulo Mineiro. Bom, surgiu aquela ideia, a gente fez alguns ensaios na casa dele e fomos parar lá na rádio. Aí nós gravamos algumas músicas do gosto do meu pai, da minha mãe, mas foi no total assim de umas 6 músicas mais ou menos. As principais que eu lembro é Marcha do Caranguejo, Canção do Soldado, Saudade de Ouro Preto. Foi uma relíquia da minha vida. E eu admirei profundamente a sensibilidade, a musicalidade, o jeito próprio. Ele tinha um jeito que eu nunca vi violonista nenhum no mundo ter aquele estilo dele. Era um estilo gostoso, maravilhoso, sabe? Que auxiliava a gente, auxiliava o solista. Tem violão seguro, né? Seguro. E das mudanças de acorde, a mudança dos acordes do acompanhamento, ele já dava uma dica diferente, já dava um sinal pra gente, que ajudava a gente fazer a melodia certa. Depois eu nunca vi ninguém acompanhar com o violão com aquela maestria, com aquela sensibilidade, com aquela emoção, com aquela beleza. Ele conduzia a gente. Além da parte musical, a parte social dele, uma pessoa gentil, humilde. Pelas gravações que ele fez, ele é admiradíssimo por todos os músicos de Brasília. Todos os músicos de Brasília, porque vê naquele estilo próprio dele o gênio. E era multi-instrumentista, né, Cabral? Tocava tudo, né? Tocava tudo. Tocava tudo. Que ficava entre o erudito e aquela coisa meio do violão, assim, da roça, né? Aquele violão bem simples. Como que ele mais misturava lindo, né? isso de uma maneira genial. Ele tinha um eruditismo que ele misturava com a caboclice do violão brasileiro. Coisa maravilhosa. Naquela época que eu fiz a gravação com ele, essa palavra estúdio quase não existia. Estúdio era coisa de cinema. Por incrível que pareça, na rádio, na PRE5, Rádio Sociedade Triângulo Mineiro, eu vi falar que tinha uma gravadora lá. Falei, mas gravadora? Era o seguinte, era apenas um móvel eletrônico, com madeira misturada com coisa eletrônica, parecida com uma geladeira menor. Um frigobar. É, um frigobar. E como naquela época a tecnologia era muito pequena, muito pobre, a gente gravava e tinha que ser uma vez só e tinha que dar certo, ou então se a gente errasse, um instrumentista, uma cantora, um cantor,
Inclusive me alertaram, falaram assim, ó, capricha aí, porque eu gravei uns 78 rotações, tipo um LP, 78 rotações. Então o técnico lá da rádio falou assim, você tem que tomar cuidado para não errar, porque senão tá perdido, tem que começar tudo de novo. Porque não era como hoje. Se você errou um pedaço, o computador corrige, dá o espaço de novo para você fazer. Mas lá naquela época não. Eu fiquei até um pouco com medo de errar. E, poxa, sei lá quantos. Ou a pessoa ia do começo ao fim acertando, ou então aceitava os erros ou começava de novo. Rapaz, você tocou num assunto, o jeito do João Tomé, por exemplo, Marcha do Caranguejo, parecia que tinha um baterista tocando com a gente e um baixista também. Parecia de tanta riqueza, de tanta sensibilidade dele em dar um acompanhamento mais apropriado para aquela música, que ele conhecia também, a música carnavalesca. Então, as batidas do polegar fazendo baixo e o jeito das outras cordas, ele construiu uma bateria e um baixo. Fazia tudo ali no Fazia violão. tudo, além da harmonia. Era um gênio. Era um gênio.
o João Tomé, um detalhe importantíssimo, né, é que ele sempre gostou de preservar o regional de choro. Naquela linha ali do regional do canhoto, né, de 2 violões, de flauta, de cavaquinho, pandeiro, acordeon, o regional dele era nesse estilo. Pelas as fotos, os depoimentos que a gente tem da família e dos amigos que tocaram com ele, ele sempre se apresentava e gostava que chamasse de regional do João Tomé. E o que é o regional? Para quem não sabe, é um grupo formado geralmente por 2 violões, violão de 7 cordas e de 6, um cavaco que faz geralmente o acompanhamento e pode também fazer o solo, uma percussão que é o pandeiro, e um solista, que pode ser flauta, bandolim, acordeon ou vários solistas. E o regional é um pau para toda a obra, tanto para poder interpretar a música instrumental, em especial o choro, e acompanhar qualquer cantor que cante seresta, bolero, choro, forró, shot, machixe. Por exemplo, o Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, 80% dos discos dele foram gravados com acompanhamento do regional do canhoto. E, por exemplo, Carlos José, o maior seresteiro que a gente teve, cantor de seresta, ele gravou 7 discos com acompanhamento do regional do canhoto, já outro estilo, né? E forró com, se não me engano, com Haroldo Lobo e tantos outros que cantavam esse estilo com o canhoto. Então o regional está sempre presente. O Martinho da Vila chegou a gravar uma música de Noel Rosa, acho que Com Que Roupa, acompanhado do regional do canhoto. Então até o comecinho da década de 80 eles não gravavam. E o João Tomé deixou essa essência do regional aqui em Uberaba, para que essa música continuasse e permanecesse forte, como é até hoje. E depois surgiu o grupo Chorocultura, que foi formado, né, com os músicos que atuaram num tributo a Noel Rosa que aconteceu em 94. Então nesse grupo estava inclusive o Pernambuco do Pandeiro, que foi um excelente pandeirista, um músico excepcional, que teve um regional famoso no Rio de Janeiro. Depois ele mudou-se para Brasília e gravou com Valdir Azevedo. Chegou aí para a Alemanha, excursionou naquela caravana dos brasileiros na Europa. E o Pernambuco tocou com a gente aqui, fizemos belíssimas apresentações, mas estou contando isso tudo porque a essência partiu do trabalho que o João Tomé fazia aqui em Uberaba. E é isso, os regionais continuam, a gente continua fazendo o nosso trabalho aqui em Uberaba e sempre procurando incentivar as novas gerações a tocar, a fazer o que a gente faz para poder preservar essa música brasileira 100% nacional, que foi recentemente tombada, né, como patrimônio imaterial da cultura brasileira. Então o choro hoje é uma música reconhecida mundialmente. Aonde as pessoas passarem, em qualquer país aí do mundo, vai encontrar um regional de choro. Hoje o choro está espalhado pelo globo terrestre.
Olha, Faustinho, João Tomé, para nós aqui na nossa região de Uberaba, foi um símbolo representante de primeira linha do setor musical, e não só como setor musical, como amigo. Acima de tudo, amigo, irmão, companheiro. João Tomé foi uma pessoa de primeira linha. Conheci muito. Eu cheguei aqui em Uberaba em 56. Eu vim para cá que eu passei a ter aula de música com ele. Mas eu já na roça, morei na roça a vida toda. Tocava violão, cantava música de viola lá de sertaneja, muito bom. Tinha uma dupla boa na fazenda, eu era muito artista nesse campo. Aí cheguei no instituto aqui em 56, no mês de junho. Aí o diretor do instituto foi conversar comigo para saber como é que eu era, né? Porque já havia alunos chegaram recentemente. Aí o diretor chegou e falou assim: eu sou o diretor do instituto, vou conversar com o senhor. Eu falei: sim, senhor. Ele falou: na roça, senhor caipira. Eu vou falar. Aí eu falei assim para ele: senhor Creve, ele chamava Clever, né? Clever Borges Novaes. Senhor Creve, eu vou cantar uma música pro senhor. Um samba, vou cantar um samba pro senhor. E peguei o violão que tinha trazido comigo lá de Tuiutá. Levantei da minha cama, depois que o galo cantou, ele falou assim: ele aposou nele. Meu filho, isso não é samba, não. Você vai aprender, o João Tomé tá aí para ensinar nós. O João Tomé, o professor vai te ensinar. Eu falei: opa, que bom. Aí dessa época em diante, Faustinho, eu comecei a relacionar com o Sr. João no campo de música, amizade, companheirismo. Era uma pessoa de primeira linha, viu? Muito boa, um amigo, tudo que você precisava que ele tinha para dar, toda a solução ele tinha para dar para você, de opinião, de sugestões, muito bom. Aí aí entrei nas aulas dele de música, aí ele foi me ensinar violão, aí eu passei a conhecer acordes de violão através do João Tomé. 3 horas de aula de violão, de música com ele por semana. E nesse ensaio a gente ia aprender com ele. Ele tinha tanta técnica, tanta paciência com a gente. Quando ele falava uma música, ele ditava os acordes, ele chegava tocando flauta, cavaquinho, falando pra gente acompanhar. Quando era um acorde que a gente não dava conta de fazer, ele pegava na mão da gente, colocava os dedos nas devidas cordas e falava: é assim, meu filho, é assim. Com aquela calma, aquela paciência de só ele, né? O João Tomé, para falar a realidade, ele foi um exemplo de músico e de cego aqui em Uberaba. Andava sozinho na cidade, com a bengalinha dele. Casou-se, teve 6 filhos. Dona Vera, a esposa dele, uma pessoa muito boa. Viveram a vida de rei. Feliz demais da conta. Eu brincava com ele: Sr. João, mas 6 filhos, Sr. João? Meu filho, mas a gente não enxerga, não sabia o que estava fazendo. Aquele era pânico, viu? Dentro da brincadeira, assim, dentro da aula, a gente ele brincava, eu gostava demais. Mas dentro da seriedade, dentro daquele limite de pessoa séria, de pessoa responsável. Ele dirigia no tempo da BR-5, ele foi diretor da parte regional da BR-5, de música. Ele dirigia lá o regional da BR-5, tinha um programa de calouro, né? Então ele determinava os músicos, tudo, a gente tocava com ele, aquela honra, né? Quando vinha uma pessoa de fora cantar, como a Ângela Maria, o Nelson Gonçalves, pessoas da velha guarda, ia cantar na rádio, na PR5, ele que ia administrar o conjunto para acompanhar. Lá o professor João Tomé estava lá. Tocava no tênis clube, tocava no jockey clube. Ele vivia da música, Fausto. Ele criou os filhos. Você vê como é que a sorte é grande para quem quer, né? Ele criou 6 filhos vivendo da música e de ensinar música no Instituto Cego. Ele ensinava música lá e a prefeitura dava uma verba para ele também, para dar aula lá. E ele manteve a família nesse processo. Engraçado que ele tinha uma prima que trabalhava com ele, a Joana. Ele chegava no clube que estava tocando, ganhava, parava na porta da casa dele assim. A Joana falava para ele: ô João, vem para dentro, vem descansar. João, eu tô aqui escutando o sereno cair na folha da abobreira. E dali saiu uma música. O sereno cair na folha da abobreira, vê se pode. Ele tocava violão muito bem, tocava cavaquinho, também um sino no cavaquinho.
E tinha uma flauta, que ele tocava uma flauta de 18 chaves, uma transversal. Mas se eu ouvir ele tocar, eu chorava de escutar, né? Nossa senhora, muito perfeito, tudo ele tocava perfeito. Todo instrumento que o professor João Tomé pegava, saía bem. Ele nasceu para ser bom na música. Em 1960, ele foi para Brasília. E com ele foi o Walter, o ritmista, e o Gilson, um tecladista de primeira, que ele ensinou também. Tudo cego aqui do Instituto. Sim. Foi aluno dele aqui. Ele ensinava piano também, teclado? Teclado também, tudo. Também? Teoria, tudo, tinha teoria, tudo tinha jeito, tinha todo jeito. Tudo que você pensar, ele sabia fazer. O homem era. Eles falavam que era de 7 instrumentos. Então, ele se foi para Brasília e lá ele foi convidado pelo governador de Brasília para ser dirigente do regional da TV e Rádio Nacional de Brasília. Ele passou a ser dirigente do regional, ele, o Walter, o Gilson, tocavam nos clubes chiques de Brasília, tudo através dele. Porque ele que levou eles para lá, foram todos juntos para os três. E ali, o que tinha na época era isso. Era música regional, música de acorde perfeito, assim, muito com sétima, de vez em quando com quinta, dominante. Tinha isso, mas era tudo mais simples, as músicas que compunha tudo assim. Só que tudo muito certo, um passo direitinho, dividido direitinho, muito bom. Até parecia que ele tinha técnica musical, tinha tido curso. Não tinha. Ele não tinha curso. Muito bom demais a João Tomé. Muito bom, genial. Um grande professor que nós tivemos aqui de música, de nada. Música brasileira, música nossa. Chegamos, enfim, no encerramento do documentário Boa Lembrança, tateando a trajetória da música de João Tomé. Espero que tenham curtido conhecer as músicas e a história deste grande compositor uberabense. E não se esqueça de se inscrever no canal Fundação Alimento dos Deuses para conhecer o nosso conteúdo, documentários musicais, recitais de violão erudito, música antiga, lições de violão e de viola e muito mais. Inscreva-se no canal e acompanhe também pelo Instagram @alimento_dos_deuses.